Boa noite a todos sejam muito bem-vindos. Vamos fechar nossos olhos para fazermos a nossa prece, deixando nossos corações em tranquilidade, abrir para que Jesus possa penetrar, trazendo a paz, a esperança, a tranquilidade que necessitamos. Que todas essas boas energias desse ambiente, dessa equipe espiritual que trabalha conosco, que vem nos acompanhar, que nós possamos compreender os estudos dessa noite do Livro dos Espíritos, assim como do Evangelho, logo em seguida, e que cada palavra, cada ensinamento possa tocar profundamente em nossos corações, nos ajudando a tornarmos melhores, mais abertos para as coisas espirituais. E assim, ó Mestre, com todo o nosso agradecimento de coração, vamos iniciar nossos estudos dessa noite. Muito obrigada. Então, vamos ainda dando continuidade com o Livro dos Espíritos, capítulo 7, do retorno à vida corporal, hoje falando do idiotismo. Temos as perguntas sobre o idiotismo e sobre a loucura, e hoje eu vou falar sobre o idiotismo e na semana que vem nós continuaremos com a loucura. Então Kardec pergunta aos espíritos: a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Será que eles têm uma alma inferior às outras pessoas que não vêm no momento encarnados como idiotas ou como cretinos? Não, eles têm almas humanas, muitas vezes até mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem com a insuficiência dos meios de que dispõem para comunicar-se, como o mudo sofre por não poder falar. Então, quem tem é considerado como idiota, como cretino, é alguém que tem problemas mentais, que não como aqui está falando, como mudo, ele não pode falar, não tem como se exprimir. Então, o idiota, não no senso como a gente fala, às vezes a gente chama os outros, seu idiota, seu cretino, não nesse sentido, por isso quando a gente vê, já pensa, mas que tem um retardamento mental, né, que não tem como se expressar. Então, eles não têm almas inferiores porque são espíritos, e aí só lendo as próximas perguntas para a gente responder, eu já falo, agora já vou responder. Seguinte, qual a razão por que nascem, então, alguns irmãos nessa situação? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Então, na pergunta 372, qual é o objetivo da providência em criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Então, são espíritos em fase de punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento que experimentam e com a impotência em se manifestar através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Então, é uma punição, seja qual o problema que a gente vem, ou seja, físico ou mental, é uma punição, é algo que nós fizemos em outra encarnação que a gente vem. Nem sempre, quando a gente fala uma punição, não quer dizer que nos foi imposta. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos essa punição por algum ato que nós cometemos. Então não é que alguém, não é que Deus, não é que a providência, como que está falando, né? Ou seja, Deus é Ele que está punindo, né, pelo que nós fizemos. A nossa própria consciência vai fazer que a gente busque meios de estar de acordo com as leis divinas. Então, na pergunta 372,
Então, não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? A resposta: nunca dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles exercem uma grande influência sobre a manifestação das faculdades, mas não as produzem. Aí está uma grande diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, e isso não impede de ser um bom músico. Ou seja, se o espírito ele nasce num corpo que não vem adaptado para que ele possa manifestar algumas faculdades, não vai ter como manifestar. Mas, como aqui está falando, se dá esse exemplo, um bom músico, se ele não tiver um bom instrumento, não vai produzir uma boa música. Mas se ele tiver um bom instrumento, ele vai produzir. No entanto, uma pessoa que não é bom músico, ele pode ter um bom instrumento que não vai produzir música nenhuma. Então, é só uma comparação. Claro que quando a gente vem com os nossos corpo para determinadas faculdades, a gente vai exercer. Mas se a gente não tiver essas faculdades do espírito, a gente também não vai, exercer. É preciso então distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, a moral supera o obstáculo que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são obstruídas ou alteradas, como acontece no idiotismo e na loucura. Estes são os casos patológicos. E nesse estado, uma vez que a alma não goza de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade sobre os seus atos. Então, quando aqui está falando, por exemplo, às vezes pode ser que alguém vem, e a gente vê em muitos casos com limitações físicas, mas o moral é muito mais além do que o que vem com as limitações físicas para essa determinada encarnação. Então ele vai superar e vai conseguir fazer muitas coisas que alguém que tem tudo, membro, a cabeça tudo boa, não vai fazer. Mas nesse caso, como a gente está falando do idiotismo e até da loucura, não, a própria matéria vai impedir, vai vir com o corpo, onde o próprio corpo, ou seja, a matéria vai impedir que muitas manifestações possam ser feitas. Então, o próprio corpo, essa prisão que nós já vivemos, cada um de nós vivemos quando a gente tem tudo, a mente, o corpo, todos corpo em perfeita, dentro perfeito, a gente já vive numa prisão, Imagina quem tem limitações inúmeras. Então, mais aprisionado ainda se sente. 373. Qual pode ser o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, encontram-se impossibilidade de progredir? Então, é uma expiação imposta pelo abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Então, vai ser aquele tempo de suspensão, como é uma expiação. Vou andar mais rápido aqui, porque... 373A. Assim, um corpo idiota pode trazer em si um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência precedente? Sim. Às vezes, a genialidade torna-se um flagelo quando se abusa dela. Então, o fato de uma pessoa nascer como idiota não quer dizer, como nós vimos anteriormente, que esse espírito não seja bem avançado intelectualmente, porque tem uma grande diferença entre intelectualmente e moralmente. Então pode ser um espírito de um gênio, sim, porque a gente vê que muitos gênios que vieram na Terra ou que estão nesse momento, vêm com a missão enorme de fazer alguma coisa para beneficiar a humanidade. E o que acontece muitas vezes? Fazem para benefício próprio, ou aquilo que era uma descoberta para ser para o bem acaba indo para o mal. Então, quem imagina quem fez a bomba atômica? Algo que destrói. Só um exemplo, Então, esses gênios, o que vai acontecer?
quando eles voltar para a espiritualidade, eles mesmo vão pedir ou vai ser imposto para que eles venham dessa maneira para, né, expiar uma falta que fez. Então, a superioridade moral não está sempre na mesma proporção da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Disso resulta muitas vezes uma existência inferior àquela que eles já realizaram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são como correntes reprimindo os movimentos de um homem forte. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados do cérebro, assim como o manco e o é das pernas e o cego dos olhos. Então, né, o cérebro não funciona. E a última, o idiota no estado de espírito tem consciência de seu estado mental? Sim, com muita frequência. Ele compreende que as correntes que obstruem o seu voo são uma prova e uma expiação. Claro que no momento que está em estado de espírito, ou seja, no momento que liberta do corpo físico, ele tem consciência de por que está passando por isso, né? Então, eu tenho uma mensagem que está no livro que foi dado na Sociedade de Paris, a respeito disso, a respeito dos idiotas, que diz: os idiotas são seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades. Almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. A provação nem por isso é improfícua, porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal. Esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Excetuado a mobilidade, o seu estado é o de letárgico ou cataléptico, que veem e ouvem, sem contudo poderem exprimir-se. Quando tendes esses horríveis pesadelos, durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a mobilidade do vosso corpo, como da vossa língua. Quando tal sucede, dissemos, a vossa sensação é idêntica à de idiotas. Assim explicam quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa. E o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a de que delira e a de que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los. Então, quanto aos idiotas, a vida contemplativa, isolada da sua alma, sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sentem violento desejo de tornar outra vida, desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual têm a consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais do que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Então, eis que escarnecê-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como por vezes se faz, é aumentar-lhes o sofrimento, fazendo-lhes sentir mais cruelmente a sua fraqueza e abjeção. Pudessem eles e acusariam de covardia os que procedem sabendo que a vítima não pode defender-se. Então, como a gente está vendo, né, não há nada por acaso, né? E, como a gente viu, são espíritos inteligentíssimos, né, mas que precisam passar por essa provação, por essa expiação, como cada um de nós estamos expiando de formas diferentes, né, as nossas faltas remotas e não tão remotas assim também. Vou ficando por aqui, então eu vou passar a palavra para a Juliana para a gente continuar no Evangelho. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e nos ajude a compreender bem a prova de cada um nessa terra.
Que assim seja.